Se há alguma dúvida que Deus está nesse lugar, tão certo como eu estou vendo vocês, Ele está aqui. Pode se sentar. Quando o pastor André começou a falar da importância da palavra, eu falei, ele vai pregar minha palavra e eu vou embora. E eu estou a semana inteira pedindo ao Senhor que o que é para falar para a igreja. Porque como Ele disse, é a noiva. E essa noiva, ela é muito preciosa. Há um temor no meu coração nessa noite. O pezinho, gente, é porque às vezes eu sempre brinco que idade é só um número e que está na tua cabeça. E aí eu fui inventar de subir uma escada correndo, eu esqueci que eu passei dos 30. E para não cair, eu tive que me segurar e acho que torceu o dedo, sei lá, está aqui roxo, preto, doendo. Mas meu filho olhou e disse que não tinha quebrado, então esperar. Lembrar que os 30 já foi há alguns anos. Amados, nós vamos passear pela Bíblia hoje. Eu fui discipulada e cresci num lugar em que a gente lia, a gente estudava, a gente meditava, mas a gente vivia a palavra. E aprendi há mais de 30 anos. Sei lá, um monte de gente aqui não tinha nem nascido. Valnice Milhomes, Edneia Williams, eram umas mulheres meio doidas, mas a gente aprendeu a orar a palavra, porque tudo que você vai fazer, se você quer sucesso, se você quer êxito, se você quer romper, não tem outra bússola, não tem um GPS, não tem uma IA da vida que não a palavra. E qualquer coisa que você precise está aqui. É o seu manual de fabricação. E quando eu pedi a Deus, e era já quarta-feira, eu estava vindo de Foz, e foi um dia tão difícil. Eu vim, pra você ter uma ideia, foi tão pesado que eu vim calada de Foz aqui. E Altair já sabe. Quando eu entro no carro calada, ele me respeita. Aí ele vem falando, sabe? Ele vem falando, eu venho mudinha. E falei, Deus, o que é? E aí ele trouxe, eu gosto quando começa a soprar devagarzinho. E a gente vai começar a passear na palavra. Nós não vamos andar muito na Bíblia, mas nós vamos ler muito a Bíblia hoje, tá? Então, quem não tem muita paciência com leitura, mas hoje a gente precisa entender uma coisa. E em Lucas 5:5... quando Pedro está cansado, esgotado, pescou a noite inteira, não pegou nada. E o Senhor manda ele lançar as redes. A gente vai pegar só um pedacinho desse versículo. Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Amados, não adianta você trabalhar de sol a sol. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Não adianta você fazer nada se não tiver a palavra. Porque é sobre a palavra. E quando fala sobre a tua palavra, lançarei as redes. É sobre a tua palavra, Senhor, eu vou fazer esse negócio. Eu vou trocar esse carro. Eu vou fazer esse exame. Sobre a tua palavra. O que a palavra do Senhor me diz sobre esse relacionamento? Ah, mas é o homem da minha vida. Será? O que a palavra do Senhor diz sobre o meu tempo de oração, o meu tempo com Deus? E eu quero trazer isso aqui para você. Porque quando se fala do manual, aqui está tudo. Né? Você compra uma geladeira nova, um micro-ondas, vem um manual que explica tudo, das peças até como usar. E a gente tem mania de quê? O que a gente faz com o manual? Joga na gaveta. Lá em casa tem uma gaveta só de manual. Nem abre. Aí o negócio não funciona.
Tô lá com uma airfryer que não funciona nem com oração. E o Altair mexeu, e eu mexi, nada. Aí a diarista chegou e falou assim, não, mas é porque ela é 220, só trocar a tomada. A gente não leu? Tá lá a airfryer. Agora salvou nossa pele. Então, a palavra é o teu manual. E às vezes a gente peca porque a gente esquece de olhar o manual. O que o manual está falando a respeito disso? E aí, eu quero ir com você para o capítulo. Eu fiquei procurando na Bíblia algum lugar que trouxesse um guia rápido, né? Para a gente passar os próximos dias. E aí o Senhor me levou para o Sermão do Monte. Vamos lá para Mateus 5, porque aqui tem tudo que você precisa para o resto da sua vida. Se um dia sumir a Bíblia, você pega o Sermão do Monte, que você tem resposta para tudo. Amém? Então a primeira coisa, em Mateus 5, ele vai falar do quê? Da nossa identidade. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E aí pula lá para o 16, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se eu não puder ser o sal da terra e a luz do mundo, estou no lugar errado. Estamos vivendo uma época que todo mundo diz que é cristão, é chique ser cristão, é gospel, é tanta coisa que tem aí. Todo mundo conhece a palavra. Mas quem vive a palavra? E nessa noite eu quero fazer uma reflexão com você sobre a importância de você viver a palavra. Porque não adianta você ler a Bíblia se você não tem fé nela. Se você não vive aquilo que está escrito. Então quando diz que eu sou o sal da terra, luz do mundo, não vai dizer assim, você vai ser o sal da terra. Eu já sou. E eu posso entrar e sair em qualquer lugar e as pessoas vão me respeitar. E as pessoas vão olhar para mim e vão querer saber o que aquela mulher tem. O que aquele homem tem de diferente. Eu quero saber. Você é diferente. Se não estão te perguntando o que você tem, o que você crê, o que você faz, eu acho que esse sal não está salgando. A gente está vendo igrejas numerosas, multidões de pessoas que não conseguem mais ser sal da terra, não conseguem mais salgar, não conseguem mais ser luz. Estão com medo, acuado, porque o mundo vai acabar, porque o ET vai chegar, porque o Trump, porque o Lula. Ei, você não é daqui. Você não é daqui. E você é luz. E o que está em você é maior que tudo isso. Eu quero te lembrar nessa noite que o que está em você e o teu pai foi o que criou tudo isso. E se você tem um pai desse tamanho, desse porte, se comporte como filha do rei. Não abaixa a cabeça não. Ah, mas está difícil, porque vai cortar todo mundo lá na empresa, vai ser demitido, porque o dólar. Você não é desse mundo. Não te falta nada. Creia na palavra. E eu quero descer com você um pouquinho aqui nesse Mateus 5. A gente vai ficar em Mateus 5, mas vou pular um monte de coisa aqui, tá? Depois você lê na semana. Sal da terra, luz do mundo. E aí, o Senhor começa a falar uma coisa maravilhosa. Tudo é bom, né, gente? Eu fiquei aqui pensando assim, o que eu pulo? Mas eu vou pegar os títulos. Primeira coisa, comportamentos. Ira. O que ele diz sobre a ira? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 22, tá? Famílias contra famílias. Irmão sem falar com irmão por causa de uma herança de
sei lá, uma bicicleta, um lote, um carro, ira. Jesus chega quebrando todos os preceitos, os paradigmas, as leis, e ele fala: ei, agora eu sou a lei. Olha para mim. Eu estou te dizendo, não ira contra o seu irmão. Se o seu irmão quer a sua bicicleta, dá seu carro também. Anda a segunda milha. Eu sou assim, apaixonada por Jesus. Eu sou assim porque ele fez uma revolução. Ele quebrou tudo aquilo que era certo. E aí ele falou: olha, que comportamento é esse? De você vir aqui sacrificar a ovelha, de você não fazer nada no sábado, mas está matando o seu irmão, está negando comida para os seus pais, está virando o rosto para a viúva. E Jesus falou: ei, para. Esse não é o meu reino. O meu reino é de dividir. O meu reino é de andar junto. Esse é um dos comportamentos que mais a gente tem visto. E aí, a gente vai para onde? O 5:28, o adultério. Estamos adulterando com os olhos. A gente adultera no celular o dia inteiro. A gente adultera num filme, numa série. E quando o Senhor diz: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Então é impossível viver, né? Porque tem mulher para todo lado, tem homem para todo lado. Não é impossível. Você pode olhar, você não pode manter o olhar e começar a alimentar os seus pensamentos. Jesus foi bem claro nisso. O divórcio. Meu Deus, estamos vivendo, eu nem estou mais lendo, nem vendo estatística, mas todo dia tem uma mulher vítima de feminicídio. Se você não quer mais ficar casado, saia. Se você acha que você já fez tudo que tinha que fazer, não mate a sua companheira. É a mãe dos seus filhos. Um dia houve amor ali. Você não casou obrigado, você não te amarraram, não te obrigaram. Mas se é para matar, se é para bater, se é para violentar uma mulher, saia da relação com dignidade. Erga a sua cabeça e saia. Você não é obrigado a ficar num lugar que você não quer mais. E aí a gente pode ir lá para os juramentos. Não jures, né? 5:37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Tem gente que tudo que vai falar precisa jurar por Deus. Por que será? Se eu não puder acreditar no que você está me falando, não precisa jurar. Acostumamos a falar coisas que nos convêm. Não, mas eu não minto, eu omito. Porque se eu falar o que realmente é, a pessoa pode ficar com raiva de mim. E aí, a gente começa a usar palavras assim. Juro por Deus que foi assim. E o Senhor Jesus está falando aqui: olha, a tua palavra, o que sai da tua boca, é sim ou não. Não tem talvez. Não tem, olha, eu acho. Não tem juro por Deus que foi assim. A palavra, ela faz efeito quando nós entendemos que temos um manual. E quando a gente traz essa necessidade de falar a verdade, quando você começa a andar no Espírito do Senhor, Deus te constrange. Até às vezes numa brincadeira, você vai fazer uma brincadeira com a pessoa, na hora você... Não, realmente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor nos constrange diariamente. Jesus intercede 24 horas para que a noiva dele, para que a igreja seja ataviada, seja santa.
E nós pregamos santidade e vivemos dando um jeitinho brasileiro. Falando as coisas mais ou menos. Fazendo alguns negócios mais ou menos. Ah, mas ninguém está vendo. Realmente, ninguém precisa ver. O Senhor te vê. O Senhor te vê porque você está com Ele todo o tempo, não tem jeito. Mesmo que você não queira, Ele está com você. E quando a gente pensa nisso, e aí vai ficando um pouco mais difícil. Vamos ver 5, 44 ao 47. O que que diz? Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Como é que eu posso ser filha de Deus se eu não amo as pessoas? Principalmente aquele que me feriu, que me magoou, que me traiu. Porque isso é difícil, gente. É horrível uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que te roubou, uma pessoa que acabou com a sua vida, você tem que olhar para ele e amar essa criatura. Deus assim, só Jesus. Mas é um mandamento. E aí entra uma coisa muito interessante aqui. Você pode amar, mas você não precisa gostar. Eu amo você, eu respeito você, mas eu não preciso nem gostar de você e nem conviver com você. Eu te perdoo, mas segue em paz. E aqui a gente vê uma confusão danada. A gente vê pessoas, e aí vou aproveitar a campanha do agosto, a gente vê mulheres que já perdoaram o marido 70 vezes 7 por dia, e estão ali porque a Bíblia manda perdoar. Manda. Mas não fala sobre você ficar sendo humilhada, espancada, caluniada, tendo que chamar a polícia, tendo que dormir na casa da vizinha, tendo que expor os seus filhos a traumas. Não manda. Você pode amar, você pode perdoar, mas você não precisa conviver e nem gostar. É diferente. Pensa nisso. Quantas vezes você, por medo, decidiu se calar e engolir? E Jesus está nos falando tão claro aqui, que você pode andar a segunda milha, você pode virar ao outro lado, mas você precisa respeitar. Se não por você, mas pelos seus filhos. Sabe, todos os dias eu ouço história de pessoas que têm uma vida totalmente destruída por álcool, por drogas, por tanta coisa. E quando você vai investigar, vieram de um lar vulnerável. Vieram de um lar onde a mãe apanhava, onde tinha que dormir no meio do mato, tinha que esperar o pai sarar para voltar para casa. Tanta crueldade. Que eu fico pensando assim, às vezes, meu Deus, será que isso é real? Será que um ser humano pode sofrer tanto? Uma pessoa que é capaz de amar a ponto de fazer um filho e depois destruir esse filho? É o que a gente está vivendo. Por quê? Porque falta ser luz do mundo e sal da terra. A igreja do Senhor está muito preocupada com outras coisas, com outros eventos, com outras... Não tem nem como falar, estou julgando aqui. A gente mora literalmente em cima de uma igreja. De uma denominação, não é uma igreja, é o corpo do Senhor também. As irmãs nunca me deram boa noite. A gente passa, agora mesmo saindo, a Altair parou o carro no meio da rua para duas atravessar. Elas olham assim, ó. Gente, é minha irmã. Elas podem até não saber, elas podem até não imaginar, mas um dia vai ter que conviver. Então, a gente está vivendo um tempo de julgamentos. O meu Deus, o seu Deus. A minha igreja, a sua igreja. O meu time de futebol, o meu partido político. Tudo é meu. E quando você olha aqui em Mateus, quando o Senhor nos ensina a orar, é Pai Nosso.
Não é meu Pai que estás no céu. É o pão nosso. É meu, seu, tudo é nosso. Não é só meu. E nós estamos vivendo num tempo em que fica cada vez mais difícil ser o pão nosso. Porque o pão, o meu pão, é melhor. E eu não posso dividir com você. E aí ele vai falando sobre amar os inimigos, sobre perdoar. Em Mateus 6, do 19 ao 21, ele fala sobre os tesouros do céu. Gente, eu não tenho nada contra trabalhar, trabalho muito. Trabalho mesmo. Mas uma coisa é o que eu possuo e outra coisa é o que me possui. O dinheiro não pode ser o seu Deus. As coisas que você constrói, que você trabalha, que você vende, que você compra, não pode ser a razão da sua vida. Não é por isso que você acorda de manhã. Quando você acorda de manhã, quando você abre os olhos, o Senhor está te dando uma oportunidade de você ser sal da terra e luz do mundo. E eu posso sim ser sal da terra e luz do mundo, fazendo dinheiro, trabalhando, comprando, vendendo? Posso, devo, é a minha missão, é o papel que eu uso aqui para mim poder entrar em lugares que de outra profissão não entraria. Mas o que está no meu coração? O que tem te possuído? O que tem feito você perder o sono? Ah não, mas eu tenho um boleto para pagar dia 10, eu tenho um boleto para pagar dia 20, e o boleto, e o boleto, e o boleto. Deixa eu contar uma coisa para você. Que lá na frente, depois eu nem vou, não sei se vai dar tempo de ler. O Senhor não deixa faltar nada para os seus. E não é uma história bíblica, tá? Não é só quando ele fala assim, olha, os passarinhos não plantam, e eles comem. As ervas estão aí lindas, nem Salomão tinha uma roupa tão linda como as ervas. E eu não deixo faltar nada. Acho que há muitos anos atrás, sei lá quanto, eu não guardo data. A gente tinha uma empresa, e uma empresa de médio porte, de utilidades domésticas, e tínhamos acho que uns 22 funcionários, um monte de motorista, caminhão, muita coisa. E um dia, à noite, a empresa pegou fogo. E no outro dia de manhã, a gente tinha 22 famílias olhando para a nossa cara. E a gente não sabia nem o que tinha no banco, nem para receber, nem para pagar, não sabia nada, perdeu tudo. O computador, perdeu tudo. Irmãos, o que eu quero falar para vocês? Nunca faltou nada. O que a gente tinha era 4 faculdades para pagar. 2 na federal, mas ele precisava de dinheiro para ir, vir e comer, porque passava o dia lá. Uma na particular e eu também. 4 faculdades. E aí a história é, vamos todo mundo parar de estudar, todo mundo vai trabalhar. E aí Deus usou o Altair e ele falou assim, não, ninguém para nada. O que a gente vai fazer, não sei, mas ninguém para nada. Irmãos, não foi uma nem 2 vezes que pessoas batiam na minha porta com dinheiro. Tipo assim, a gente vendia muito para o interior. E aí a pessoa vinha fazer compra, chegava lá, só tinha cinza, não tinha mais nada. Aí falava, não, mas eu estou devendo. Eu tenho um boleto, eu vim pagar. E era o dinheiro que dava para pagar uma faculdade, ou que dava para ir no mercado. E a gente foi reconstruindo, nós começamos do zero. Do zero, zero mesmo, porque como a gente estava construindo um prédio novo, o seguro tinha vencido e o seu Altair não quis renovar o seguro porque ele nunca tinha usado, falou, não, deixa isso aí, quando mudar faz tudo novo. E aí realmente foi tudo novo, zerado. Deus não deixa faltar. Sabe, um dia, à noite, eu estava muito preocupada, muito nervosa, porque a gente tinha um compromisso muito grande para pagar na segunda-feira. E eu não podia falar nada, porque ele estava a ponto de surtar. Os meninos tudo estudando, naquela coisa de... E eu só falei, Senhor, o Senhor disse que não falta nada.
E agora eu preciso viver essa palavra. Gente, até hoje eu não sei quem foi, mas na segunda-feira de manhã tinha R$5.500 na minha conta. E eu fico olhando, porque é só Deus que pode fazer isso. Ninguém mais vai te suprir se não for o Senhor Jesus. Não tem amigo, não tem o banco, porque os bancos a gente foi lá e sacou tudo que tinha direito neles para poder fazer o acerto dos funcionários. Então a gente não tinha mais aquele movimento grande de todo dia entrar dinheiro e sair dinheiro. Os bancos estavam querendo a cabeça dele. Deus supre a tua necessidade. Você só precisa confiar. E eu sei que é difícil. Eu sei que dói quando a água está no teu pescoço. Quando parece que acontece para todo mundo menos para você. Eu sei que dói. Eu sei o quanto é desafiador pessoas que comiam na sua mesa, que estava com você todos os dias, virar as costas para você e ainda falar mal de você. Eu sei o quanto dói. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o bálsamo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele cura a nossa alma. Eu não sei onde é que está a sua dor. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Mas se você é cristão, você tem dificuldade. Se você é humano, você tem dificuldade. Mas a sua dificuldade não pode ser maior do que aquilo que a palavra diz. Porque senão está tudo errado. O que eu quero deixar aqui para você nessa noite, que você tenha, mesmo sem fé, você não precisa ter fé, a palavra se basta. Você não precisa ter fé, mas a palavra se cumpre. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não vou ser sarada, eu já fui. Eu não vou ser curada, eu já fui. Sabe, isso tem que vibrar no teu coração, mesmo que você não veja. Nossa, hoje eu tô... A gente tinha um grupo pequeno lá em casa. Toda semana reunia uma meia dúzia de irmãos lá para orar e ler a Bíblia, enfim. E aí chegou uma irmã que tinha um CA avançado. E ela estava muito, muito fraquinha. Fraquinha, que tinha que parar o estudo 3, 4 vezes, levar ela lá dentro. Às vezes ela ficava deitada no meu sofá, e uma fazia um caldo. Aquela irmã era assim, nossa, não vai durar. E aí um dia um irmão falou assim, mas para que ela vem aqui? Tem que ficar em casa, deitada. E não, ela quer vir, ela vem aqui. Irmãos, esse grupo, eu acho que uns 20 anos atrás ou mais, a irmã está viva até hoje. Então não é pelo que você olha, não é pelo que você sente, não é pelo que você vê, é pelo que está aqui, ó. E se não tiver aqui, não vale a pena você perder o seu sono, a sua paz, a sua tranquilidade. E eu quero que você entenda isso. Sobre ser luz do mundo, sobre não servir a dois senhores, sobre as preocupações. Eu sei que é difícil, mas a gente supera. Porque a palavra do Senhor, lá em Mateus 11, vamos lá para 11, daqui a pouco eu acabo, tá, gente? Tem paciência, o pastor André está ali já, assim, ó. Mateus 11, 28, vai falar sobre o descanso. Venham a mim, vós, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A promessa, Senhor. Mas para que Deus faça isso comigo, eu preciso o quê? Me tornar mansa e humilde de coração.
E a gente só fica manso e humilde quando a gente permite a palavra transformar a nossa alma. Senão, gente, a gente quer subir no pódio. Quando você entende que não é você, mas é a palavra do Senhor, então você consegue permitir que a palavra dele te lave, te deixe nova, digamos assim. Manso e humilde de coração. Mansidão. E aí é uma coisa interessante, tá? Mansidão não é omissão. Não é... Como é que fala a palavra sem falar uma coisa baixa? Não é aquela pessoa que não liga para nada. Mansidão não é aquela pessoa que o mundo está acabando e ele está querendo saber o que foi que aconteceu. Não. Mansidão é quando você está a ponto de explodir e você respira e você permite que o Espírito Santo amanse a sua alma. Que o Senhor fale: ei, eu estou no controle. Calma, cala, aquieta. Sabei que eu sou Deus. Gente, eu amo tanto a palavra, e Deus usa tanto a palavra para falar comigo. Hoje estou cheia dos testemunhos aqui, né? Uma vez, meu pai morava numa fazenda longe. Aí chegou uma notícia para a gente que ele tinha tido uma parada e era sério, e era para a gente ir embora porque ele não ia voltar. E eu entrei em desespero e comecei a chorar e pegamos o carro e saímos. E aí, no sinal de trânsito, na saída da cidade, tinha uma igreja que tinha uma campanha e estava escrito assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu olhei para aquilo, gente, gerou uma fé. Eu sabia, o médico da família tinha ligado, ele ficou muito tempo desacordado, ele estava na UTI, impossível de voltar, venha preparada. Seu pai não vai ficar até hoje à tarde. Mas quando eu vi aquela palavra, gerou uma fé, que eu parei de chorar na hora. Eu engoli o choro igual criança e fui só naquela palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero saber que o Senhor é Deus, eu quero saber. Quando eu cheguei no hospital, que eu entrei, minha mãe veio correndo e falou assim: aconteceu um milagre, seu pai acordou. Eu sabia, porque foi a palavra. É a palavra que te move. É a palavra que quando você não tem para onde ir, que você não tem o que fazer, fica quieto, respira e fica quietinho ali, não faz nada, que o Espírito Santo vai soprar. Ele vai trazer para você um versículo, ele vai trazer para você uma passagem, e você vai botar o pé, e ele vai botando o chão, e você vai colocar o pé, e ele vai botando o chão, e daqui a pouco você saiu lá fora. Porque essa é a palavra que não mente, a palavra que não nos envergonha. E aí eu quero perguntar para você hoje: o que precisa mudar na sua vida hoje? Talvez seja o orgulho, a arrogância. Sabe que a gente é arrogante? Não, vou viajar, semana que vem eu volto, vou comprar, vou vender. Tá, o que a palavra diz sobre isso? Porque a gente vai ficando arrogante. Nós somos assim, eu sou a primeira da fila. Quando eu vejo, já estou comprando, vendendo, indo, aí eu falo: nossa, respira, volta. Eu sou a primeira da fila. O que precisa mudar hoje? A ira? A falta de perdão? Pensa aí. Como é que está o seu coração? Não tem como a gente não julgar. Essa semana chegou para mim um vídeo, desses vídeos que o pessoal manda, de um pastor no púlpito amaldiçoando a esposa. Eu não sei quem viu isso. Gente, eu fiquei tão impactada com aquilo. Me deu um negócio, me deu uma coisa ruim. Porque aonde é para pregar amor? Está se pregando ódio.
Está se pregando, ou ele falando coisas horríveis a respeito de uma mulher que acompanhou ele, acho que pela vida inteira, porque era um senhor de idade que estava pregando. Porque ela separou, não sei o que aconteceu, eu nem entrei, mas me deu uma dor. Porque eu fico imaginando Jesus olhando para a noiva e falando: para, não é isso. Não é isso. Que nível de dor, de julgamento, de falta de perdão nós entramos. Sabe? A oração, ela é para fazer a palavra ficar viva em você. A oração é para te tornar não conhecedor da palavra. Palavra mata. Mas a oração é para te tornar dependente de Deus. E se você não depender do Senhor, ai de mim se eu não depender do Senhor, eu vou fazer pior do que aquele homem estava fazendo. Porque na hora da raiva você quer justiça, você vai em cima, você briga, você fala. Mas o que a palavra diz? O que você precisa mudar? O que tenho que mudar hoje? Essa vontade de controlar tudo. Ai, irmã, mas porque se eu não fizer, ninguém faz. Experimenta não fazer para ver. Espera um pouquinho. Gente, eu trabalho muito com casais, com relacionamento. Eu fico tão triste, eu sou mulher. Mas eu fico envergonhada quando chega uma mulher para mim ou liga, querendo dar a ficha do marido para me fazer um milagre, coisa que ela não fez há 30 anos. Eu fico assim, eu falo, não. Eu falo, olha, eu preciso falar com ele sozinha. É como se ela fosse mãe. Não, mas se eu não fosse, se eu não contasse, ele não sabe. Tem isso, gente. Aqui não tem não, mas lá fora tem um monte disso. A dificuldade de amar. Não, só amo os irmãos da Manancial. O outro irmão ali eu não posso dar boa noite para ela, porque não sei quem é. A minha Bíblia é diferente da dela. As minhas vestes é diferente da dela. Essa não é a igreja do Senhor. Esse não é o poder da palavra. O que eu preciso colocar em oração hoje? A gente não precisa orar quando tudo está errado. Não tem dinheiro na conta, está doente, filho foi embora de casa, marido arrumou outra. Não, você tem que orar antes, durante e depois. E não é viver orando de joelho no chão não, gente. É você ter tanta certeza da intimidade que você tem com Deus. O melhor lugar para mim orar, sabe onde é que eu oro? No chuveiro. Ixi, eu gasto uma caixa d'água. Porque eu fico ali, lavo os cabelos, falo com Deus. É onde você está, porque é teu pai, ele está com você, ele vê você o tempo todo. Então quando eu acordo de manhã, eu tenho um hábito, que eu abro o olho. Sabe o que eu falo? A primeira coisa. Obrigada por me esconder. Porque eu sou filha dele. E eu sou escondida. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Então, como eu habito no esconderijo do Altíssimo, o Senhor dá ordem aos anjos dele todos os dias. E eu não sou melhor que você. Eu só vivo a palavra. A palavra do Senhor diz que ele dá ordem aos anjos todos os dias ao meu respeito. Quando eu penso que tem um neto que vai, sei lá, num jogo de futebol, não sei na onde, lá em São Paulo, que eu fico pensando, eu respiro, Senhor, dê ordem aos teus anjos. O Senhor sabe que aquele menino não tem juízo, mas o Senhor tem. Vai lá, cuida, faz. Por quê? Porque é a palavra. Você precisa fazer da oração um estilo de vida. Você ora, você conversa, ora, fala e faz. Fala enquanto está fazendo. Mas não faça sem falar com o seu pai. Sai do trono, coloca ele no trono. Hoje, Jesus nos convida para construir uma vida. Mas é uma vida na rocha. Porque Cristo é a rocha. Porque eu quero te dizer uma coisa. O dia bom é maravilhoso. Ninguém nem precisa de orar. Está tudo certo. Dinheiro no banco, romance, vida boa, viagem, tudo que você queria aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa. A tempestade vai chegar.
Porque é na tempestade que a gente fica mais forte. É na tempestade que Deus consegue falar no nosso ouvido. É na tempestade que a gente sai do trono e deixa Ele reinar. E quando Ele te coloca no meio de um vendaval, de um negócio assim que você não tem onde segurar, é a palavra que vai te manter em pé. Não é outra coisa. E é essa palavra que não vai deixar você cair. O pastor acabou de falar aqui. Ele recebeu um versículo e trouxe ele até aqui. É a palavra. E se não for pela palavra, esquece. Amigos vão embora. Famílias. Uns vão, outros ficam. Mas o que Deus diz para você? O que a palavra diz para você? Porque vai haver sofrimento. Sim, vai haver perdas. Vai haver dores, sofrimentos emocionais que você nem imaginava que existia. Vai haver. Portas fechadas na sua cara. Que você fez um plano, um negócio, estava tudo certo. Você tinha certeza que agora ia virar a chave. E deu errado. A porta se fechou. Só o que vai te manter firme é a palavra. É a rocha. Sabe, quem constrói sobre a rocha pode dizer: eu nem sei o que vai acontecer. Não sei. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei. Quem é o meu Pai? Uma coisa eu sei, o que a palavra diz a respeito. Gente, rocha nunca vai ser ausência de tempestade. Jamais. Jamais. Porque a rocha é Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Como é que você quer ter sucesso? Como é que você diz que é do Senhor? Se quando você pega um Mateus 5 desse, você começa a ler esse sermão, você fala: tá tudo doido. Eu não consigo. Eu ainda estou no olho por olho, dente por dente. Eu ainda estou querendo vingança. Eu ainda estou querendo matar. Eu ainda estou querendo dar um jeitinho. Comprar uns negocinhos. Fazer umas coisinhas. Eu ainda estou o dia inteiro no celular vendo vídeos nojentos, obscenos, escondidos. Eu estou. Sabe o que vai te libertar do vício? E aqui, irmãos, para os irmãos mesmo. E eu sei que tem mulher também que está viciada em pornografia. Deixa eu falar uma coisa para você. Ai, Senhor. Aquilo ali é uma ilusão tão demoníaca. Pior do que jogo, pior do que cocaína. Quem já teve uma dependência com cocaína, com maconha, com seja lá o que for, sabe a luta do teu corpo para ficar em abstinência. E eu quero te dizer uma coisa, que aquela hora que você está sozinho lá no seu celular ou no computador, o Senhor está ali contigo. Mas Ele não está ali para te julgar, não é para você ficar com medo, não. Ele só está ali do lado esperando assim, ó, filho, olha para mim. Filho, olha para mim. Deixa eu tirar isso de você. Eu quero que você entenda isso. Busque na palavra o que vai te libertar desse vício. Porque na hora é prazer, é uma dopamina barata. Só que você está perdendo muita coisa, até da sua parte cognitiva, de tanto ficar ali, ó, horas. Cuida. Você pode, você é capaz. Não consigo sozinho, peça ajuda. Busque ajuda. Ninguém está sozinho. E aí eu quero falar aqui uma coisa para vocês como igreja. Quando a gente começou a conhecer aqui o Manancial, nós ficamos aqui porque foi a igreja que mais nos acolheu. A gente visitou algumas. Mas a gente chegava, as pessoas olhavam para nós assim. A gente entrava, assistia o culto e ia embora, ninguém falava com a gente. E aqui a gente entrou, o pastor André estava ali, já abraçou, já conversou com a Altair, Júcio, todo mundo. Isso faz diferença. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Pessoas que entram aqui pela primeira vez precisam de um colo, precisam de um sorriso,
precisam saber que ela pode chegar para qualquer um aqui e falar assim: ora comigo, não estou bem hoje. Ou então, vamos tomar um café? Eu preciso conversar com alguém. Gente, ninguém é bom sozinho. E isso é uma coisa que é característica do reino de Deus. O reino de Deus é repartido, é pão, é vida. E eu não posso dizer que eu estou pregando o reino, vivendo o reino, se eu vivo só para mim, para minha casa, para meu filho, para meu marido, e o mundo que se acabe. Aí domingo, 7 horas da noite, a gente vem aqui e canta, e ouve uma palavra e vai embora. Quantas vezes eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo, que estão engolindo choro, que está sentindo dor, e tudo que essa pessoa queria era um abraço, era um ouvir: olha, eu não sei nem o que você está vivendo, não quero saber, mas conta comigo que eu estou aqui contigo. Esse é o reino do Filho do seu amor, esse é o reino de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos aí agora, onde você está. Porque se não for para ser sal da terra, luz do mundo, não serve. Pode diminuir a luz, irmão. Só diminui. De olhos fechados, aonde você está, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Sente as batidas desse coração. Eu quero te lembrar que esse coração é o mesmo coração de Jesus. Esse coração que está batendo aí é o coração de um Cristo ressuscitado. Daquele que foi morto e que ressuscitou e que está batendo aí no seu corpo, no meu corpo. E eu quero que você repita essa oração aí com você. Eu até anotei aqui porque eu preciso que você repita. Repete aí de onde você está para você. Senhor, eu não quero apenas conhecer a Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Ensina-me, Senhor, a amar como Tu amas. A perdoar como Tu perdoas. A servir como Tu serves. A confiar quando eu não entender. Senhor, quando eu não estiver entendendo nada. Quando eu quiser botar a minha mão lá e mexer. Quando eu quiser agir da minha força. Não me deixa, Senhor. Me ajuda a confiar em Ti. A orar quando eu estiver fraca. Quando eu estiver doente. Me ensina a orar. Mas principalmente me ensina a obedecer. Quando for muito difícil. Porque tem dias que é difícil. Como é difícil obedecer essa Tua palavra. Como é difícil obedecer. Me ensina, Pai, a ser firme quando vier a tempestade. E essa tempestade precisa me achar segura na rocha. Eu preciso estar na rocha. Senhor, que a minha vida seja sal. Que as pessoas tenham sede, fome de Ti quando me verem. Que eu seja luz, Senhor. Que eu possa ser, ó Deus, iluminar onde eu colocar a planta dos meus pés. Que quando as pessoas olharem para mim, possam enxergar um pouco de Ti. Que as pessoas possam olhar para mim e sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, eu quero de novo assinar um contrato contigo, Pai. E esse contrato é de fidelidade à Tua palavra. Eu sou sal da terra e luz do mundo. Porque a Tua palavra me dá esse direito. E se o Senhor falou, está falado, está assinado. Em nome de Jesus. Respira fundo. E agora eu vou pedir uma coisa bem fora do protocolo. Do jeitinho que você está, você vai se levantar bem caladinho. Você vai se dirigir a uma pessoa, de preferência não íntimo. E você vai abraçar essa pessoa e dizer uma palavra boa. A palavra que o Espírito Santo colocou aí no seu coração.
Eu vejo que tem muitas pessoas aqui precisando hoje. E se as irmãs quiserem vir louvar, eu quero que você saia do lugar aí. Isso, deixa as luzes assim para as pessoas não ficarem com vergonha. Mas eu preciso que você se levante e vá lá atrás e abrace alguém que você não conheça. Esse lugar tem que ser conhecido como família, como casa de oração, como lugar de colo, como lugar de amor, de compartilhar o pão, o vinho, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Abrace alguém, levante do seu lugar e abrace alguém. Abrace alguém nessa noite como se você estivesse abraçando o próprio Jesus, porque é Jesus. A palavra do Senhor diz que somos semelhantes a Ele. Quando você abraça, você está abraçando um Deus que tudo pode. Estamos vivendo um tempo que nós precisamos descansar no Senhor. E não é descansar, essa palavra que virou moda, de desacelerar, de relaxar. Não. É de descansar na luta. É de descansar na hora que você não tem mais força. É de descansar naquela hora que parece que ninguém te entende. Só o Espírito do Senhor, que te formou no ventre da tua mãe, que sabe de você coisas que nem você sabe a seu respeito. Aprenda que você tem um dono. E é Ele, por Ele e para Ele que você está aqui. Aprenda a descansar. O meu descanso é no Senhor que fez o céu e a terra. E não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa o que dizem as mídias. Não importa nada disso. Importa o que o meu Senhor diz e pensa ao meu respeito. E eu só consigo caminhar na palavra do Senhor quando eu tenho ouvido de ouvir e um coração de obedecer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Amém? Pode entrar.